Meu irmão, minha irmã, eu tô chocada com o tema de hoje. Confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustada, eu não sei o que você vai pensar sobre isso. Mas qual que é o tema, doutor Felipe? Você já participou de uma autópsia de um casamento? Eu não. Pois é, tem muitos relacionamentos. Você não tem a sensação, às vezes, que você está num relacionamento que parece que ele já está meio morto e você vai meio que levando, talvez por medo, enfim, ou pelo compromisso que você fez, de levar isso até o fim, mas no fundo você gostaria de viver, porque você não casou para separar, mas também se acredita que Deus não juntou você com quem você ama para ser um moribundo do lado do outro, vivendo de aparências. E você sabe que eu sou médico, e na faculdade, para a gente aprender várias doenças, até a anatomia, como que funciona o corpo, a gente, com muito respeito, a gente faz autópsias. E a gente vai verificar naquilo que está cadavérico o que fez chegar naquele ponto. E muitas vezes, identificando ali, a gente consegue enxergar soluções para evitar que tragédias parecidas. E hoje não é sobre uma autópsia da pessoa, e sim o que leva. A gente vai fazer uma autópsia do que fez um casal e do que está fazendo talvez o seu casamento ser mais para um funeral do que para bodas. E para fazer isso, a gente tem pessoas que viveram isso, que auxiliaram isso, então isso é baseado mesmo em fatos reais, até porque a realidade da tragédia que muitas pessoas vivem é facto, é fato. E está aqui o pastor Anderson e a pastora Nani para nos ensinar como que faz isso. Hoje eu estou aqui mais como aluno de medicina, e vou ouvir os professores dando os detalhes do que aconteceu, porque no consultório eu percebo hoje, como psiquiatra, que às vezes a depressão, a ansiedade, é como se fosse uma sequela de um casamento que morreu e não precisava ter morrido. Então, com aquilo que vocês vão nos ensinar, tem muita gente que vai sair da sepultura da depressão, da ansiedade, e eu tenho certeza que, se o defunto já quase cheira mal, existe uma possibilidade da gente mandar o cheiro de morte embora e fazer o ar de vida vir, inflar os pulmões do coração e fazer um renovo entrar. Então, Deus abençoe vocês por estarem aqui. Que alegria poder estar com vocês nesse podcast. E para nós é uma honra, né, Nani? Estar aqui, poder compartilhar com vocês algumas dores do ministério na qual nós temos vivido, mas também de muitas alegrias na qual nós temos conquistados para a glória de Deus, né? E hoje nós queremos compartilhar com vocês um tema um tanto quanto especial e chocante. Então, para você que está nos assistindo, né, acalma o coração, né, aquilo que parece que está perdido, na verdade, sempre tem uma solução se Deus estiver presente. Olá, pessoal, tudo bem? Somos pastores, me chamo Liliane e nós lidamos muito com atendimento, principalmente de casais, né? E, infelizmente, nós vivenciamos essa questão, né, essa situação de casais que, infelizmente, vivem um casamento mais para a morte, igual o Dr. Felipe falou, do que para a vida. E nós vamos compartilhar hoje com vocês algumas experiências. E você é o seguinte, você vai ficar chocado assim como eu, você vai parar, anota tudo, 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 tudo. Se você lembrar daquele casal que você ama, você vai encaminhar esse vídeo. E mesmo que não lembre de ninguém, que já está mais para lá do que para cá, para nem que chegue nesse ponto, já manda esse vídeo para essa pessoa, para os parentes, amigo, para a gente evitar que tragédias Um pouquinho que eles contaram aqui, aconteçam. eu já fiquei impactada, eu já nem sabia como é que eu ia começar a contar bem a verdade. Eu fiquei assim, meu Deus, é muito poderoso, porque foi Deus que revelou para eles. E quando Deus manda, Deus é grandioso, né? E a ideia é preventivo, né? Isso. A ideia é que você esteja assistindo e investir no seu casamento, prevenir algumas situações que vai chegar à morte do casamento. Então, assim, não permita que o seu casamento chegue a um ponto de morte para depois você descobrir as causas. Então, hoje nós vamos entrar nessa prevenção, nesses sintomas de morte dentro do casamento, como funciona esses sintomas que são geralmente sorrateiros,
sutil, mas todos nós estamos suscetíveis. E esse podcast é para ajudar vocês nesse processo de cura do casamento. Bora começar? Bora. Tenha coragem de fazer essa autópsia. A autópsia do casamento, geralmente nós fazemos algumas perguntas, né? Quais são os processos natural da vida? Tem um estudo da ontologia que diz o seguinte: é da onde eu vim, onde eu estou, para onde eu estou indo, né? Então, todos nós sabemos que nós nascemos, vivemos e morremos. De certa maneira, são perguntas simples, mas que faz muita diferença. Será que seu casamento nasceu da forma correta? Será que seu casamento está vivendo da forma correta? Porque se não, com certeza aí, né, vem vindo aí um período de morte para o casamento e nós precisamos antecipar, prevenir essa morte de alcançar o casamento. E aí, quando se trata de autópsia, né, que nem o Dr. Felipe falou, a autópsia geralmente é a abertura daquilo que já morreu. Então, assim, não permita que seu casamento passe por uma autópsia, né? Então, a ideia aqui é ser preventivo nesse sentido, de que antes de falecer, eu preciso analisar os sintomas. Todo casamento, toda pessoa dá sintomas de que não está bem, de que tem alguma coisa errada, que está tendo falta de alguma coisa. Nós vamos falar sobre essas faltas que há no casamento, como identificar essas faltas, esses sintomas, como tratá-los. Eu acredito que hoje vai ser aí, né, preventivo, vai vir remédios abençoados para o seu casamento, vem soluções aí para poder gerar essa cura. E aí eu faço uma pergunta: como que deveria, Dr. Felipe, como que deveria acabar um casamento? O que você acha? Que deveria acabar? Na realidade, não deveria acabar durante a vida, né? A meu ver, deveria acabar quando uma das pessoas fosse recolhida por Deus, para honrar mesmo o voto até que a morte nos separe. Então, um casamento na Terra, ele deveria acabar quando um dos cônjuges falecesse. Essa deveria ser a resposta correta. Só que tem pesquisas que dizem que hoje os casais que conseguem passar 5 anos de casamento, a chance de sobreviver esse casamento é muito maior. Porque a maioria, não sei quantos por cento, 70%, 60% dos casais estão se separando antes dos 5 anos Nossa. de casamento. Infelizmente. Natimortos praticamente. Mal nasceu o casal já. Então, só aí a gente também já consegue identificar muitas coisas. Se um casal ele consegue sobreviver muito mais no casamento depois do 5º ano de casado, quem é que está acompanhando esses casais? Quem é que está acompanhando o teu casamento? Quem são as pessoas que você pode pedir ajuda para assessorar o teu casamento? Por exemplo, um podcast como esse vem exatamente a calhar para poder ajudar o teu casamento, para vocês não deixarem o casamento morrer antes dos 5 anos, na verdade, e nem antes da morte de um dos cônjuges. Então, o casamento ele deve ser uma instituição duradoura, tem um legado para deixar para as próximas gerações. O casamento é uma pedagogia de Deus para lapidar o caráter um do outro, né? Então, assim, Martim Lutero ele já dizia, né, que 1 ano de casamento gerou muito mais maturidade na vida dele do que 10 anos de mosteiro. Olha só para você ver a diferença. E se tem um lugar onde nós vamos ser confrontados, lapidados, é no casamento. E como? Diariamente. Então, o casamento, a ideia do casamento ele não pode morrer, a não ser que uma das duas partes faleça nessa terra. Mas, então, para que seu casamento não morra, o que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui numa referência bíblica que eu gosto muito e eu acredito que faz parte desse entendimento que nós vamos construir aqui com vocês. Então, para aquilo que nós vamos falar, essa referência ela é crucial. Em Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao 9, nós vamos encontrar os fariseus, eles chegando até Jesus e inquirindo Jesus, dizendo assim: Jesus, é lícito dar carta de divórcio? Aí Jesus ele vai dar a resposta e de repente eles começam a falar, ó, Moisés falou que a gente pode dar carta de divórcio. E Jesus fala assim, olha, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Vocês estão querendo dar carta de divórcio porque no coração vocês já repudiaram. Então existe uma diferença muito grande entre a carta de divórcio e o repúdio. Deixa eu já abrir um parênteses aqui. Repúdio é quando você matou a pessoa no seu coração, você já está repudiando ela, mesmo que você esteja casado com ela. O divórcio nada mais é do que só a papelada. Mostra para todos. É só aquilo que você está mostrando para a sociedade.
né? Então a ideia é, não permita nem o repúdio chegar no seu coração. E aí, enquanto os fariseus estão inquirindo Jesus, Jesus fala assim, olha, muito bem, vocês estão citando Moisés, mas não foi assim desde o princípio. E aí, enquanto os fariseus estão citando Êxodo, Jesus cita Gênesis. E aqui que é uma chave poderosa. Por quê? Qual é o princípio? Jesus falou assim, olha, não foi assim que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher, uniu os dois como uma só carne, né? Falou, olha, o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe, irá se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Então, assim, Jesus ele foi lá pro início, a Gênesis, o princípio. Qual é o princípio? Deus permite o casamento para que esses dois sejam uma só carne e não haja separação. Mas Moisés, por causa da dureza do coração dos homens, Moisés falou assim, olha, já que vocês vão separar, então não deixa essa mulher jogada em qualquer lugar. Então faz o seguinte, dê carta de divórcio. Mas na verdade o coração deles já estava endurecido. Então eu pergunto para vocês, por que as pessoas estão chegando a esse ponto do divórcio? Por que os casamentos estão terminando antes da morte chegar? Por que esses casamentos estão chegando num ponto de divórcio, sendo que é possível restaurar esses casamentos? E aí nós vamos fazer a autópsia de um casamento, de um dos muitos casos que nós atendemos, de onde o casamento morreu. E abrindo esse defunto chamado casamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muito legal. Por exemplo, eu sou casado com a Liliane há 17 anos. Então, enquanto solteiro, eu era um CPF, ela era um CPF, mas a partir do momento que nós nos casamos, apesar de cada um ter o seu CPF, mas diante de Deus e diante dos homens, nós somos uma instituição. Nós somos reconhecidos por um documento que nos une. Então, esse documento, esse casamento, é como se fosse uma terceira pessoa. Então, muitas vezes, enquanto o marido ou a esposa está querendo, de uma forma egoísta, cuidar só de si, enquanto está cuidando só de si, está deixando morrer uma terceira pessoa que nasceu nessa união, chamada casamento. Então, o casamento é uma pessoa. E você que é casado, você precisa cuidar dessa instituição, que essa instituição não nasceu na terra, ela nasceu no céu. Casamento é uma instituição da parte de Deus. E por isso que agora vem mais um temor ainda do porquê investir no casamento, por que tratar o casamento, por que precisamos pedir ajuda para o casamento, porque o casamento está morrendo e muitas vezes não estamos fazendo nada. Então a ideia aqui é utilizar essa base para a gente salvar o casamento. Faz sentido? Faz. Total. Então vamos lá. Eu quero abrir esse defunto, lembrando, esse defunto é essa instituição de um casamento que já morreu. Talvez você aí conheça algum casal que se separou e justificativas vão ter de monte, sim ou não? Mas na verdade, nada justifica o fracasso de uma família. Nada, nenhuma conquista nessa terra justifica o fracasso de uma família. Nenhuma conquista do mundo, nenhuma conquista, nenhum diploma, nenhum título humano justifica o fracasso de uma família. E aí nós vamos abrir esse defunto e descobrir o que matou esse casamento, ok? Então, se você quiser pegar papel e caneta, anota aí para você também já ver se isso já está acontecendo com você. Nós vamos liberar apenas alguns sintomas aqui, mas perceba se isso já não está acontecendo no seu casamento. Vamos lá? Bora. Então, abrindo esse defunto, primeira coisa que eu aponto aqui é o isolamento crônico. Quando aquele casal, eles resolvem ficar uma noite, 2 noites, 3 dias, 1 semana, 1 mês sem se falar. Vocês conhecem alguém assim ou não? De monte. Que eles brigam, aí fala assim, então tô de bico, tô de mal. E fica 1 semana sem se falar. O que acontece com o casamento quando o casal fica 1 semana sem se falar? Vai perdendo a conexão, né? Os corações, né? Vai se separando, se distanciando. E tem uma frase que diz o seguinte, que quando os corações estão longe demais, a boca precisa gritar com o outro para ser ouvido. Quanto mais próximo, mais baixo você tá. Quando mais Precisa gritar quando próximo, você tá você no- vai sussurrando. Mas quando está muito distante os corações, você precisa gritar, você precisa impor, você precisa demonstrar que você está certo. Então o isolamento crônico é aquele isolamento dia a dia. Eles vão perdendo a conexão, já não se interessam um mais pelo assunto do outro, não se interessam pela profissão do outro, não se interessam pelos sonhos do outro. É um Fala só o isolamento crônico. necessário.
Uhum. E esse isolamento crônico é um dos sintomas de que o casamento está morrendo. Então, digamos que se nós estivéssemos aqui diante de um defunto de casamento, com certeza, como legista, eu iria abrir e iria achar que esse casamento estaria isolado há quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? O isolamento ao longo do tempo mata o casamento. Falta de comunicação, né? Então, se você está anotando aí, anota aí. Uma das coisas que mata o casamento é o isolamento crônico. E às vezes é um isolamento. Ah, mas eu convivo com meu marido, convivo com a minha esposa, mas está isolado. Não tem sentimento. É no máximo um respeito, palavras. E olha lá quando tem respeito, porque Quando tem respeito. Porque deve ter gente que pensa, não, mas não chega nesse nível não, se ficar sem falar, mas não sai do coração aquilo que sai pela boca, não vem do coração. Ou quando vem, não vem do jeito certo, né? Não flui. Ele dói, machuca. E é bem comum, já atendi bastante caso mesmo. E o problema do isolamento também... Aí vem, ele não me entende, ele não me ouve. Ele vai gerando esse distanciamento, vai gerando críticas. Parece que eu tô sozinho, tentando fazer esse casamento continuar e tal. Sabe uma das coisas que mais a gente, atendendo os casais, quando eles se isolam, acontece um fator que é assim, ó. Quando ela está calada, eu não sei o que está passando na cabeça dela. E quando o cônjuge não sabe o que passa na mente do outro, ele começa a formular pensamentos que não são verdades. E o isolamento crônico causa isso. Sim. Começa a formular situações que é uma inverdade. Aí ele fica suscetível a ataques do inimigo, a pensamentos errados, ele começa a ter falsas crenças, começa a ter uma culpa, uma falsa culpa que vai impregnando. E aí aquele isolamento que já está agravado, começa a se agravar por pensamentos que não condiz com o que o outro está pensando. E às vezes quando o outro fala alguma coisa, nem foi com a intenção, mas a pessoa acaba entendendo errado, uma comunicação relacional cheia de ruído. Nem ofendeu, mas se sente ofendido. Exato. Então, digamos que um casal que está à beira da separação, a primeira pergunta que eles podem fazer é: há quanto tempo nós estamos dormindo sem se falar? Há quanto tempo nós estamos vivendo não um casamento, mas uma sociedade? Porque tem casais que falam assim, mas a gente não briga. Mas é por quê? Porque não é um casal, é uma sociedade. Só estão dentro da mesma casa pagando as contas em conjunto, mas não vivem um verdadeiro casamento. Então a ideia desse podcast é exatamente tirar esse isolamento crônico para que você possa realmente dar o braço a torcer. Vai lá, compra um presentinho, pede perdão. Né? A minha esposa sempre fala assim para mim, olha, já não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. Falei assim, então, querendo ou não, é uma decisão dela que isso diminui demais os atritos, diminui qualquer situação que possa gerar um isolamento crônico. Os motivos maiores de briga é a pessoa querer ter razão, mas você que tá errado, eu tô certa. Eu falei, não, abro mão da minha razão. Eu quero paz na minha cabeça, pronto. E quando um não quer, dois não brigam. Faz sentido? Vamos lá. Outra coisa também que geralmente em toda autópsia de casamento que nós não queríamos pegar, mas acabamos pegando é o quê? Alergias. Sabe quando um cadáver, você vai abrir ele e vai pensar, sabe do que morreu? Ah, com certeza tinha muitos problemas, mas as alergias não são exatamente o problema. São sintomas que tem algo errado. Então, alergias de toque, de carícia, alergia de comunicar um ao outro o sonho, o desejo, comunicar a vontade. Então, muitas das vezes o casal, eles começam a se distanciar, porque já faz parte do isolamento crônico. Se distancia, já não tem mais o toque, já não tem mais o carinho, a carícia, o abraço, né? Vai ficando frio. E um casamento que não é nutrido, que não é cultivado, ele vai, infelizmente, chegar ao fracasso ou à morte desse casamento. Nossa, quantos e quantos casais que já dormem em camas separadas. A gente já conversou com vários casais, atendeu, já orientou vários casais que, tipo assim, é normal. Tipo, eu não deixo... Inclusive, chega até a um certo extremo, porque a mulher já tá tão assim com o marido que ela até permite certas coisas
Por tipo assim, ó, me dê sossego, eu não quero nem chegar perto dele, ele paga minhas contas, a gente continua vivendo do jeito que tá. E cada um no seu quarto, vivendo uma vida de fachada, vivendo uma vida de aparências. Exatamente. Aí a alergia você estava falando, e eu lembrando na minha cabeça, né, o que eu já ouvi, é mais ou menos assim, ai, doutor, aí já vem me relando, eu já acho que tá querendo alguma coisa, porque quando quer ter relação comigo, ele me dá carinho. Falei, gente, mas ele não pode dar carinho, ela não pode dar carinho, você me dá até um jeito ruim. Tem gente que faz assim, eu já vi. Ai, é um negócio assim que já escutei assim, mulher falando assim, eu já sirvo ele logo, quer fazer, faz mesmo, pra eu virar de lado e pronto. É que daí não acontece aquela a entrega genuína. Total. Então, perde a capacidade de entregar total. E mesmo que esteja lá se relacionando e falar assim, eu faço minhas obrigações, cumpri minha... Mas o coração não tá lá. Sentimento, Então, né? toca, mas não sente o toque. Então, é totalmente diferente. Um ponto importante que o Anderson falou, que ele sinalizou, Felipe, é a questão do repúdio. Porque muitas mulheres, elas estão sim repudiando o seu marido, deixando o seu marido um banana, vamos dizer assim, e tipo, anulando totalmente. Esse acontece, é muito frequente isso. Aí a hora que você falou a alergia ali até dos sonhos, rapaz, acontece, né? Ô Nani, eu já ouvi assim, ai, ô doutor, já vem ele lá com aquelas fantasias da cabeça dele, que quer fazer isso, sonhador, tá com a cabeça não sei na onde, ou o oposto, né? Aí minha mulher aí vem com umas conversas nada a ver, que a gente tem que mudar, que a gente tem que ler mais a Bíblia, que a gente tem que ir para um acampamento, vem com essa sonharada, com esses planos bobos. Alergia a alguém que está tentando se movimentar para sair da cova. Não, e outra, querendo pegar o outro e colocando no mesmo molde. Se a gente entender que o relacionamento são duas pessoas diferentes, onde um vai puxar o outro para que eles cresçam, são feitos na mesma medida. Eu sou totalmente diferente do Felipe, eu falo isso sempre, mas eu aprendo muito com ele e cresço. Se eu pegar o Felipe e querer transformar um Felipe num padrão Vanessa, não vai rolar. Porque assim, a gente não cresce, a gente vai se podando. E acontece muito isso, porque daí a pessoa que é anulada, ela vai ficando cada vez menor. Isso aí tem a ver com doença mesmo, sabia? Até se a gente pensar, né? A pessoa, não precisa ser só depressão, ansiedade, porque eu sou psiquiatra, não. Uma pessoa está com uma pneumonia, uma fraqueza, né? Ela se isola para meio que, vou ficar em repouso, vou ficar na minha até melhorar. Nem não dá certo, não. Aí às vezes vai dar uma medicação, um tratamento, em vez de funcionar, mas na verdade até funcionar no começo parece estranho. É como se o organismo rejeitasse a medicação, mas você tem que insistir. Tipo antibiótico, né? Tô tomando faz 3 dias isso daí, eu vou mudar de remédio, vou parar. Então não pare de dar esse carinho para quem você quer estar junto aí com o seu cônjuge, porque às vezes acho que a expectativa do resultado é terrível, né? Mas ele não muda, ela não muda, apesar de eu fazer isso. Lembra do antibiótico, às vezes tem que passar 3 dias, 3 meses para começar a fazer efeito. E olha que legal o próximo, a ausência de vitaminas. Nem tudo é remédio para doença, às vezes é o que está faltando de bom. Gente, se para falar de coisa boa, sexo é energia. Então, se tá com ausência de vitamina, tá faltando energia. Relacionamento bom, tomara. Deve ter. Provavelmente deve ter faltado isso. Às vezes nós atendemos casais de 10, 15, 20 anos de casamentos e eu faço essa pergunta. Qual que é o sonho da tua esposa? Qual é o sonho do teu esposo? E muitas das vezes eles não sabem. Porque eles estão tão distante que um não sabe o que está passando no coração do outro. Porque realmente pegou alergia a toque. E esse toque não é somente o toque físico, é realmente alergia a qualquer coisa que está no outro. Né? Então, assim, de certa maneira, você saber qual é o sonho do seu cônjuge, isso gera unidade, proximidade, segurança e vai aumentar as vitaminas. Outra coisa, vamos pegar aqui na questão das vitaminas, nós separamos aqui uma lista, não vai dar tempo de falar de todas, mas separamos uma lista aqui de vitaminas que todo casamento precisa. E quando nós fazemos ali aquela autópsia, percebemos que muitos casamentos morreram porque simplesmente faltou vitamina. Vamos lá? Quais são elas? É como se não tivesse tanta ofensa. Tem um alfabeto todo. Que bênção isso. Não tem tanta ofensa, mas morre de inanição, quase.
Nossa, e aí, vamos lá. Vamos lá. Quais são as vitaminas de um casamento, gente? Isso aqui só pra gente, né? A lógica primeira é amor. Aí tem gente que fala assim, mas o amor, eu não sinto mais de amar meu cônjuge. Não amo mais, o amor acabou. O amor acabou. Gente, amor não é sentimento, amor é decisão. Então não é que o amor acabou, é você decidiu não amar mais. Entende? Se amor é decisão, eu decido estar com a minha esposa, eu decido estar com ela, eu decido sonhar os sonhos dela, entende? Você sabe, o amor também, Anderson, eu aprendi recentemente isso, que o amor também, ele tem que envolver a alegria, estar alegre e feliz com o que o outro tem para entregar. Porque às vezes você não se sente satisfeita com aquela porção de amor, do amor que o outro te dá. Mas ele já está fazendo tudo. Então, passamos a julgar o nosso cônjuge, julgar e querer coisas que ele não tem para nos dar. Então, se alegrar com aquilo que ele tem para entregar. Bondade, né? Tem casal que faz de tudo, porque aí é a questão da concorrência, né? Faz de tudo para atrapalhar o outro, para não ser bom no sentido de projetar o outro. Se tem uma coisa que faz o casamento se tornar saudável, é eu me alegrar com a conquista do próximo. Principalmente dentro do casamento, você precisa se alegrar com a conquista do seu cônjuge. Agora, tem cônjuge que nós atendemos que quando a esposa ganha mais, quando o esposo ganhou um diploma, quando a esposa passou num teste, o outro fica bravo. É triste, né? Se entristece. E a bondade está nesse sentido, poxa, se é bom para o meu cônjuge, também é bom para mim. Se está fazendo bem para ela, também está fazendo bem para mim. Então, ter essa bondade, muitos casamentos que morreram não tinha bondade nesse corpo do casamento. Outra coisa, comunicação. O que falar da comunicação, Felipe? Não é tudo. Assim, o não comunicar é comunicar. Porque se você não falar nada, a outra pessoa vai achar que é desprezo, é indiferença, frieza. Uma vez, eu rapidamente, que eu não sei se a gente vai chegar na letra Z, não. Ele só vai estar. Eu estava vendo a palavra de diálogo, daí duas falas, né? A falar em espanhol é hablar. Então, se a gente fosse pegar de dois, então, diablar é duas falas. E diablo, em espanhol, é diabo. Então, quando um relacionamento começa um falar diferente do outro, tanto no sentido de eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, ou eu penso isso, esse tipo de dissidência já é um dos sintomas que não é só uma incompatibilidade de gênios. Existe uma interferência maligna fomentando a morte do casal. E como tem? Que forte. E uma das coisas que eu percebo na comunicação é que às vezes eu estou falando algo, mas ela está entendendo outra coisa. Ela fala algo e eu entendo outra. Por que tem essa torre de Babel na comunicação dentro dos casamentos? Porque muitas das vezes cada um foi treinado numa forma de se comunicar diferente. E aí os dois se juntam com comunicação totalmente antagônica e querem que o casamento vá para frente. Então, gente, olha, a comunicação não é algo que nasce sozinho no casamento. Tem que ser treinado, adaptado, readaptado, adaptado de novo e assim por diante. Próximo. Vitamina D. Essa vitamina D, gente, aqui é para combater também a concorrência, que era a doação. O que é a doação? Um se doar para o outro. Jesus ele fala assim, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dentro do casamento, se não houver renúncia, não vai para frente. Então a doação não é doar algo para o outro, é se doar para o outro. Então, assim, eu não estou doando algo que sobra do lado de fora. Eu preciso me doar por completo do lado de dentro. Para um casamento dar certo, a vitamina D é imprescindível. Vitamina E para esse casamento, elogios. Quer ver? Qual foi a última vez que você elogiou tua esposa e teu esposo? Né? A minha esposa, deixa eu contar algo aqui. Ela vai me entregar. Vai me entregar. Eles fazem isso, né? Eles adoram fazer. Só para mim. Fala pra você. Olha só. Daqui a pouco a gente entrega Tem uma também. situação que é engraçada. Eu elogio muito, eu tenho uma facilidade muito grande de elogiar a minha esposa. Então, assim, chegou um momento que Deus mudou a identidade dela também.
Então, até então, a identidade dela foi sendo construída, tal, até dentro do casamento. Mas aí, quando chegou o tempo que a identidade dela foi consolidada, aí um dia, tô eu assim, acordei feliz da vida e comecei a elogiar ela. Você é minha gatona, você é maravilhosa, você é extraordinária, você é fantástica. Aí, na hora que eu terminei de elogiar, eu olhei pra ela falou assim, eu sei. Eu esperava assim, tipo, né? Ai, que Você lindo. também. Eu sei. Eu sei. Aí eu falei assim, como assim você sabe? Ela falou assim, eu tô resolvida. Agora eu sei que eu sou tudo isso. Mas o elogio faz parte. Essa vitamina E, ela precisa ser, assim, introduzida no casamento. Quantos casais estão morrendo por falta de elogio? Por mais que, por exemplo, igual tem uma história, né, que uma mulher foi levar o marido, né, no terapeuta, e a queixa dela chegou no terapeuta, olha só, terapeuta, faz 30 anos que nós estamos casados, e esse homem não me diz que me ama. Aí o terapeuta, poxa, né, foi falar com ele, rapaz, tua esposa, fala de vez em quando que você ama ela. Aí ele falou assim, o marido fala assim, olha, no dia do casamento eu falei pra ela, eu te amo. E pronto, eu não preciso ficar repetindo. Agora, gente, de verdade, um casamento precisa ser nutrido. Por mais que você falou lá no dia do casamento, repetir de vez em quando faz bem. Reforçar essa decisão de amar faz bem. Quantos casais estão morrendo porque tá faltando essa vitamina E de elogios? É uma vacina, né? A vacina da gripe, de Covid, tanta coisa aí. Você faz uma dose, 2 doses, 3 doses. Ah, mas por que eu tenho que fazer uma terceira? Porque o vírus, ele teve uma mutação. Os problemas no casal, eles têm uma mutação, eles mudam o jeitão. As investidas, até mesmo malignas, elas mudam. E se você não fizer a vacina do elogio, você não deixa o coração forte para sobreviver. É um momento de turbulência. Exato. Até eu sofri bastante disso. E acho que muitas vezes o homem, e tanto o homem quanto a mulher, traz da adolescência, da fase de solteiro, talvez até mais homens. Foram muito machucados por moças que brincou com o coração, e assim, aí elogiava demais, mas entregou pérolas a porcos naquela época. Então, Aí chega abençoada que merece. no começo, como eu fiz a Vanessa sofrer. Porque eu lá do início, antes de passar por algumas decepções na fase de solteiro, eu acabei assim, não vou dar o braço a torcer, não vou deixar ela ficar se achando. Mas isso podia ter uma certa lógica com mulheres que não davam valor. Mas é a joia preciosa da coroa do Senhor, é a minha carne. Aí, mas é o meu jeito, caramba, se é meu jeito, eu mudei o jeito, porque por um bem maior você muda o seu jeito. E outra, não é o seu jeito, é o jeito de Deus. E na Bíblia nós temos que tratar a nossa esposa, de acordo com Efésios, como Cristo trata a igreja. E é com amor, entregando a vida. Não é morrendo, ele morreu por nós, mas eu vou viver por você e quero viver com você. Amém, que coisa linda. Próxima vitamina, fé. Hoje tem. Tem fé aí? Tem fé aí? Já é. Essa fé aqui não é somente a fé em Deus, é a fé no outro, né? É acreditar, dar crédito, né? Acreditar. Muitas vezes o casamento tem morrido porque um não tem mais a fé no outro, um não acredita mais no outro. É lógico que às vezes tem quebra de confiança, tem que ser reconquistada, mas a fé no outro faz parte dessa vitamina que vai nutrir o casamento. Agora imagine só, um casal que um não acredita no outro e dois tentando ir para o mesmo propósito, indo para a mesma missão. Não vai, não tem como. Se não tiver uma relação de fé, confiança, não tem como esse casal avançar. É verdade. Quantas vezes nós temos visto casamentos acabarem porque eles falam assim, olha, eu já não confio mais. Pastor, eu não confio mais nessa mulher. Pastor, eu não confio mais nesse homem. E aí a gente fica assim, poxa, como que você vai andar com uma pessoa que você não confia? Isso não tem mais jeito, acabou. Como que você abre o coração a uma pessoa que você não confia? Como você faz uma sociedade com uma pessoa que você não confia? Entrega pra alguém que você Como não que você se confia. entrega? Não tem jeito. Então, assim, é uma vitamina crucial. Outra coisa, garra.
né? Essa vitamina aqui, né? Não é a garra da onça, né? Da pantera. Mas é a garra dos dois ter garra para conquistar. Porque muitas das vezes o marido está conquistando sozinho, a mulher não vai para frente. Ou então a mulher está segurando as contas sozinho e o marido não tem essa garra que a mulher tem. Agora imagina os dois, né? Unidos em Pegados na unidade. mesma garra, unidos no mesmo propósito. Tudo que eles tentarem fazer é um princípio bíblico. Fórmula. Tudo que tentarem fazer vai dar certo. A fórmula do crescimento. Próximo, hospitalidade. Isso Nossa. aí eu vou deixar para minha esposa falar. Só porque tem a minha cara, né? A minha linguagem de amor é serviço, né? Então, a hospitalidade, ela está em mim. Eu amo servir o Anderson, eu amo preparar as coisas para ele sai do banho, já tá a toalha, já tá as coisas, o chinelo, tudo. Então, a hospitalidade, ela nutre, né? O casal, ela nutre ali, você vê que a pessoa te ama pelo servir. Então, a hospitalidade, eu acredito que tem que ser mútua, né? Porque às vezes um só, o outro não tá nem aí, é folgado. Ó, fulano, pega isso pra mim. Ó. E não serve também o outro. Então, a hospitalidade, ela tem que ser mútua. Você sabe? Nossa, eu pensei outra coisa. Não. É muito bom isso. Não, e eu sabe o que eu pensei, Fê? Porque assim, se a gente pensa em hospitalidade, todas as vezes que nós mulheres, né, que nossa função é a organização. A gente vai receber uma visita, a gente quer colocar o melhor para aquela pessoa. A gente quer receber da melhor forma. Sim. Então a gente quer fazer o melhor. Só que no dia a dia é importante a gente lembrar que nós temos que viver isso com aquela pessoa, né? Sim. Entregar o melhor para o marido, ser hospitaleira também com ele para receber. Antigamente eu confesso que recebi o Felipe de uma forma errada, né? Então Deus foi nos moldando, porque Você, a às hora vezes que ele você chegava e eu ficava brava, porque eu, pelas minhas carências, eu queria ele em casa, e às vezes ele demorava muito para chegar, em vez de eu ativar a mulher de Provérbios 31, eu ia lá e ficava brava com ele, porque ele chegou. Então, em vez da minha comunicação trazer e receber, eu afastava. E eu errei por muito tempo isso. Mas daí, na hora que, graças a Deus, Senhor, veio o start, o que aconteceu? Eu comecei a mudar e a receber ele com alegria. E hoje eu ensino as crianças a receber. Por exemplo, a pequenininha mesmo me fala, papai chegou. Então ela já sai abaixo. Então, ser recebido, ser hospitaleiro também Isso com é os legal. seus. Acho que a boa parte das pessoas, o que você pensou antes da Nani explicar? Você pensa em hospitalidade com os de fora, mas é com os de dentro primeiro. É. Senão dá até uma sensação, né? Com os de fora ele trata. Isso já Agora pra mim é só coisa, né? É só toalha usada 10 vezes, é só chulé. Isso que a Nani falou tem a ver, tanto o elogio como a hospitalidade, tem a ver com as 5 linguagens do amor. Então, por exemplo, às vezes tem mulheres que falam assim, mas meu marido, ele sempre tá bravo, tá triste e tal. Por quê? Porque ele tá recebendo mais elogio lá fora do que elogio e validação dentro de casa. Às vezes, a linguagem de amor do teu esposo é a palavra de afirmação. E aí, no caso da Nani, a linguagem de amor dela é serviço. Então, a forma como ela tá gritando que ela me ama é servindo. E no começo eu não sabia disso, porque eu queria que ela falasse, olha, eu te amo, você é maravilhoso, e ela não falava. E eu ficava bravo, falando assim, você não me elogia, você não fala nada. Só que aí depois eu descobri que ela falava tudo isso, mas de outra forma. Então é interessante também conhecer, hashtag fica a dica, né? Leia o livro aí, As 5 Linguagens do Amor, facilita bastante também. Mas algumas vitaminas. Imprimir memórias saudáveis, né? O S saiu um pouquinho ali, mas é imprimir memórias saudáveis. Toda vez que a família vai viajar, o casal vai viajar, é imprescindível aprender a imprimir memórias saudáveis. Você quer ver? Existe uma construção da personalidade humana, e essa construção ela acontece com 2 coisas que naturalmente estão aí. São memórias saudáveis e memórias negativas, memórias destrutivas. E aí, existem algumas pesquisas que dizem assim, para cada 10 memórias, 7 memórias têm que ser saudáveis, positivas, e 3 memórias têm que ser negativas. Só que aí eu pergunto para você, as memórias saudáveis acontecem naturalmente?
Não. Você precisa empenhar muito esforço. Provocar, né? E as memórias negativas, você não precisa fazer esforço nenhum, que elas acontecem naturalmente. Então, o que está acontecendo? Por que nós temos uma geração de pessoas depressivas? Porque hoje, geralmente, as pessoas estão tendo 7, 8, 9 memórias negativas, destrutivas, e talvez uma ou duas memórias saudáveis. Então, nós falamos assim muito para os casais, olha, aprendo a viajar junto. Nós temos atendido casais e nós temos ficado assim, assustados. Casais com 20, 25 anos de casados, que eles nunca viajaram juntos, sozinhos. Nunca. É assustador. Como que você vai nutrir, imprimir memórias saudáveis um no outro se você não tem esse tempo? Esse tempo a sós, esse tempo de você estar num ambiente diferente. Tirar a esposa e o esposo daquele ambiente tóxico às vezes, porque às vezes a casa se tornou tóxica. A casa que era para ser um pedacinho do céu se tornou um pedacinho do inferno. E aí? Então sai um pouco desse ambiente, vai dar uma volta, não precisa às vezes gastar muito, mas sai para uma próxima cidade, vai para um lugar, um pesqueiro, vai para né, lá perto de Cianorte, por exemplo, tem um lugar lá que é a Grameira, né? O pessoal vai lá para ver o nascer do sol. É coisa linda. Poxa, uma oportunidade dessa já expande, imprimir memórias saudáveis. Sempre dá para adaptar, né? Porque às vezes você para pra pensar, tenho crianças pequenas, mas sai pelo menos um pouco. Tem um negócio da memória aqui, da questão de neurociência. É excelente crie novas memórias saudáveis. Mas tem um reforço da memória. Então, se você... Tem até uma parte no cérebro, lá umas estruturas que a gente chama sistema reticular ativador ascendente, que é que vai fazer o teu cérebro ficar mais ligado em algo, ou que tem um forte impacto emocional, ou que você repete. Aí é como se ele ficasse seletivo. Tem uma galera que chama isso viés de confirmação. É tipo, você quer comprar um carro, sei lá, um carro novo aí, vermelho. Parece que aquele carro só aparece para você no trânsito. Porque de tanto que você fala dele e pensa nele, o teu cérebro vai rastrear ele. Agora imagina teu marido, tudo de ruim que ele fez pra você. E às vezes nem é tanta coisa. Ou a tua esposa. Só que sempre você toca naquele assunto. É que você fez isso, que você fez aquilo e tal. O que você está imprimindo, cauterizando, tatuando? Só as piores memórias. Às vezes até tem circunstâncias novas sendo criadas, você deve criar, mas às vezes a pessoa entrou num vício de ficar falando tanto das coisas ruins que é como se a mente só desse mais atenção para aquilo e o resto não existisse. Igual a Vanessa falou, imagine só, o marido está acostumado a chegar em casa e ele chegar, a primeira coisa que acontece é a esposa vir na orelha dele, olha, tem esse problema, tem esse boleto, tem isso para pagar. Então, imprime nele uma memória tão negativa que ele fala assim, eu não quero voltar para casa. Verdade. Agora imagine essa mulher que tá com essa cultura, um dia o marido chega, ela recebe ele diferente, ela faz uma receptividade que impacta ele imprimindo uma memória saudável. Aquilo vai acender e vai falar assim, peraí, quero voltar para casa de novo. Deu certo comigo. Só que não foi na primeira não, ela foi tão fazendo tanto, e era impressionante, parece que não. Eu sabia que ia ser um nheco-nheco quando chegasse em casa. O último paciente, até que eu demorava um pouco mais. Vai que eu chego lá, ela tá dormindo e tal. O que é errado, né? Porque só reforçava a carência e tal. Mas a partir do momento que ela mudou isso, não é a partir não. Depois de um bom tempo imprimindo novas memórias, quando eu chegava, eu já dava assim, nossa, que bom, tá chegando a chegar em casa. Vamos dar um gás, vamos acabar logo. Bom, vamos contar bem a verdade. No começo não é tão fácil a gente esperar a mudança da contrapartida, não. Porque a gente... Mas daí depois no final dá certo. Sempre dá certo. Vamos caminhar. Vitamina J. Ah, gente, Jesus. Será que precisa de Jesus no casamento? Meu Deus. Muito, e não é pouco, é muito. Muitas DRs, né? Gente, de verdade, se Deus não tiver nesse relacionamento, se Jesus não fizer parte dessa aliança, como a Bíblia diz, né, um cordão de 3 dobras, Jesus precisa fazer parte desse casamento. Ah, mas eu quero que só tenha um casamento, só eu e minha esposa. Mas, gente, olha, o que sustenta um casal na hora de crise, na hora da dor, é a presença de Deus. Né? Isso aí é inegociável. Ok? Bora lá. Lutar. Um casal precisa lutar junto? Muito.
Contra os problemas, não contra o outro. Não Né? contra o outro, exato. Lembrando, o teu adversário não é a tua Seu- esposa, o teu esposo. Lembre isso. Né? A nossa luta Coloquei não é a contra a Vanessa carne e nas sangue. artes marciais, Olha, mas também faço. vamos lá. O casamento precisa melhorar, Vitamina M. Namorar? Muito também. Gente, o que a Vanessa falou, o casal precisa aprender. Olha, tem até uma frase que é assim: fazer sexo antes do casamento é pecado. Uhum. Não fazer sexo depois do casamento é pecado. Pecado também. E a galera negocia Não, e isso. outra, abre uma Vou brecha. contar tudo quando você seguir. Não, vai contar nada não. Você fica quieto, só conta aí. E aí, já me contou. Assiste o outro podcast que Tá tem bom. que você vai ver. Tá? Mas esse você não vai contar, não. Então, o que acontece? Abre uma fresta enorme. Porque, querendo ou não, você deixa... a gente fala sobre a internet e tudo mais. Aí você vai deixar seu marido, vão pensar assim, logo na seca. O que você quer? O que você está abrindo? Você está deixando uma fresta enorme na sua casa. Então, é um assunto sério. A gente brinca, mas é um assunto muito sério. E não é por obrigação. A gente tem que entregar por prazer. Um se doar para o outro. É importantíssimo namorar. Nessas autópsias aí deve rolar muito greve de sexo, Muito. castigo, né? Ah, não vou A pessoa fazer usa o isso. sexo para castigar o cônjuge. Infelizmente. Fala assim, ó, eu tô com raiva de você, então greve. E isso é prejudicial pro corpo do casamento. A Bíblia diz assim, olha, só tem uma situação que você pode deixar sem fazer sexo por um breve tempo, que é para vocês fazerem jejum e oração por um breve tempo. E logo depois se ajunta de novo para que o diabo não vos tente. Então Claro, isso. E é muito claro. A falta de sexo, de namoro dentro do casamento, mata muito o casamento. Vamos lá, otimismo. Gente, otimismo faz parte também do casamento saudável. Por que tem muito casamento que tá morrendo? Porque quando o outro vem com uma ideia, eu tive uma ideia, aí a pessoa já tá com um balde de água fria pronto para apagar a ideia do outro. Então seja otimista para poder receber as ideias, sugestões e até mesmo críticas e feedbacks. Então é importantíssimo. Presença. Gente, não tem casamento à distância. Não tem. Casamento é relacionamento. Mas está viajando, motivo de trabalho. Ok, viajou, mas quando voltou para casa, não basta somente estar de corpo presente. Tem que ser presente na Isso, família, no verdade. casamento. Qualidade. A qualidade dessa presença, né? Outra coisa, quietude. Né? Gente, O que é isso aí? essa quietude aqui, ela tem 3 aspectos. Eu vou falar uma da minha esposa. Eu gosto de falar isso, que é muito legal. A minha esposa... Aproveita que ela... Agora... Antes de falar o que Tá ela quase faz... mandando DR. Antes de falar o que ela faz, eu vou explicar a diferença, tá? Existe solidão e solitude. Existe uma diferença entre essas duas palavras. Solidão, você está no meio de um monte de gente, mas se sente sozinho. Solitude é quando você sabe o equilíbrio entre estar sozinho para poder refletir, para conversar com a sua alma, conversar com Deus, para você também ter um tempo de qualidade. Agora falar da minha esposa. A minha esposa, ela entendeu tanto o que é solitude, que a gente está sempre rodeado de muitas pessoas e lidando com problemas, que a minha esposa, às vezes eu ligo para ela, amor, onde você tá? Aí ela fala assim, eu tô na padaria. Eu falei, vai fazendo o quê? Ela falou assim, eu tô tomando café comigo mesma. Então ela toma café com ela mesma, que é o tempo dela. E se eu for lá atrapalhar o tempo dela mesma. Porque Deus fala quando nós estamos sozinhos, principalmente. Às vezes estão tantas vozes na sua cabeça, que você precisa desse tempo de quietude para você ouvir a voz do Senhor. O Senhor também fala no sussurro, o Senhor também fala no silêncio ali. Então tem pessoas, principalmente dentro de um casamento que nem nós somos muito diferentes. Ele é muito ativo, muito ligado e tal. Eu sou mais tranquila. Então, às vezes, eu preciso desse tempo de quietude para me organizar meus pensamentos, para mim falar, Deus, eu preciso ouvir o Senhor, mas não tô conseguindo no meio desse turbilhão de coisas. Então, eu preciso desse tempo de quietude. E isso é importante respeitar isso, quando o seu cônjuge é mais tranquilo do que você. Tem que ter esse respeito. Poxa, ela tá com o tempo dela. Entendeu? Nossa, e isso é tão bonito, porque quando eu li a palavra ali, eu já lembrei de algo que eu tive que trabalhar na minha vida também, porque assim, por um excesso de amor, a gente quer fazer a coisa pelo outro, quer sempre tá fazendo, e uma das frases mais impactantes que eu ouvi foi, quando você tem a força de sair de cena para deixar Deus trabalhar.
E algumas vezes a gente quer ser como Deus na vida do outro. A gente ama tanto que a gente quer resolver, a gente pega as dores. Então a gente não consegue sair de cena, a gente quer como se fosse, sabe, uma manipulação mesmo, né? No sentido de querer fazer algo e resolver tudo. E esse ato de deixar e sair de cena e deixar o outro lá quieto para Deus trabalhar na vida é poderoso. É difícil de fazer, mas é poderoso ter aquele tempo. Porque Deus, ele ama um relacionamento conosco, né? O Senhor, ele quer se relacionar com a gente. Só que nós, a gente fala, mas a gente não se aquieta para ouvir Deus muitas vezes. E essa quietude que nos faz ouvir essa voz. A gente, às vezes, entra na presença do Senhor, você fala, Senhor, não sei o quê, você levanta e sai. Ou vira e vai dormir. Não, você tem que se aquietar, você tem que se calar, porque daí é onde ele vai falar agora. Né? Então você fala, então você fica quieta e agora espera ele falar com você. Então, gente, quieta nos 2 pontos. Fique quieta sozinha e deixe seu marido quieto também. Porque daí, e quando você for deixar ele quieto no tempo de sair de cena para deixar Deus trabalhar, o que você vai fazer? Você vai ter o seu tempo de quietude e pedir para Deus, interceder por ele. Porque a mulher sábia faz isso. Sai, fica quieta e deixa ele quieto também, porque existe esse tempo. Show de bola. Vitamina R, respeito. Gente, o homem precisa ser respeitado, a mulher precisa ser amada. Né? Muitas vezes a mulher não está respeitando o marido porque o marido não está amando a esposa. Então é um ciclo aqui que muitas vezes eles vão se auto-implodindo, né? Se destruindo, porque o homem ele quer ser respeitado, mas ele está amando o suficiente para receber esse respeito. E a mulher, que ela quer dar esse respeito, mas ela não se sente amada, ela se sente desprotegida. Por isso que muitas vezes a mulher vai atacar o homem, desrespeitando a autoridade dele, não validando ele naquilo que ele está fazendo. E essa falta de respeito mata muito o casamento. Não, e esse ciclo, ele é tão simples da pessoa entender, mas na verdade, quando vai colocar na prática, alguém tem que ser maduro e falar assim, vou parar por aqui, eu vou amar. Mesmo que ele não esteja me respeitando nesse momento, eu vou amar. E aí começa a quebrar esse... Para de lançar dinamite, né? Sorriso. Olha lá. Sorriso. Não é assim falso, né? Não, tem que ser um sorriso verdadeiro. Agora, gente, quantos casais o homem tá lá sorrindo para todo mundo lá fora, mas quando vê a esposa, quando chega em casa, ele fecha a cara. Ou a esposa é toda sorridente lá fora, quando chega em casa, fechada. Só reclamação, é uma palestra, né? Então, assim, de certa maneira, o sorriso também pode salvar um casamento. Olha isso. Tempo de qualidade. Isso aqui eu não posso nem falar, porque se tem uma coisa que eu gosto muito com a minha família, com a minha esposa, é esse tempo de qualidade. Quero falar alguma coisa sobre tempo de qualidade? Porque se for ver, muitos casais morreram, já mataram o casamento. Uma coisa que eu acabei de pensar. Tempo de qualidade, dá pra gente pensar assim, o tempo de qualidade é o templo de qualidade. Eu nunca pensei desse jeito. Porque esse tempo junto é um momento de adoração a Deus, de união. É um templo de qualidade. Você atrai a presença de Deus para o seu casamento quando vocês dois estão tendo realmente uma qualidade naquela presença, naquele momento, né? Imprimindo memórias saudáveis, fazendo com que aquele momento seja único. Sim. Vamos lá, viagem. Unidade. Cadê? Unidade. Isso. Unidade. Eu já estava lá na viagem, porque pensa num casal que gosta de viajar, é a gente. Unidade. Gente, um casal separado já está separado. Né? Então, assim, a unidade não está falando só em estar junto, perto. A unidade é estar unidos no mesmo propósito. Eu lembro que no começo do nosso casamento, eu perguntava para a Nani, qual é o teu sonho? Aí ela falava assim, o meu sonho é realizar os seus sonhos. Eu achava bonito isso, mas depois eu falo, não, você tem que sonhar também, que eu também quero sonhar os seus sonhos. Mas assim, a gente foi muito feliz, né? Nós fomos muito felizes nesse sentido de ser unidos nos sonhos, nos propósitos, na execução de cada um desses sonhos. Isso facilita demais quando o casal sonha unido, quando eles trabalham unido, quando eles têm o mesmo propósito. E a família, os filhos vão aprendendo essa unidade, vendo o pai e a mãe trabalhar em conjunto.
Você quer ver um negócio, Anderson, que a gente pega bastante, né, de pessoas que não conseguem, pensam que estão unidos, mas na área financeira. A unidade do casal é em todas as áreas, né? Uhum. Todas as áreas da vida. Agora, quando vai na parte financeira, não, é o teu dinheiro, é o meu É. dinheiro. Eu pago a água, tu paga a luz, você paga isso, você paga aquilo. Gente, que empresa que é essa? Uhum. Não é uma instituição, Tem né? muito, É uma muito, coisa. não. Olha, 99,99 dos casais que nós atendemos, que eles são separados nas finanças, eles têm muito mais problema do que aqueles que são unidos nas finanças. Uhum. É impressionante. É cada um Talvez, lutando por si. pra talvez fazer tenha as algum coisas. sentido aí. Pode ser que tenha alguma relação aí, né? Vamos lá? Viagens, né? É o que eu falei. Qual foi a última vez que você levou teu esposo ou tua esposa para uma viagem só vocês dois? É uma pergunta muito importante. Cheiro no pescoço. Isso aqui foi um adendo da minha esposa, né? Aí, ó. Cheiro no pescoço. É Por bom, quê? gente. Demonstra intimidade, né? Intimidade, proximidade, demonstra carinho, né? A pessoa se sente atraída, né? Isso é muito legal. Investe no namoro. Investe, é o fogão de lenha que você vai aquecendo o dia todo, aquela questão toda, né? Ô, Isso gente, peraí, vamos também ter uma parte importante aqui, lembrar, para ter um cheiro no pescoço, você também, eu não quero ser engraçada não, mas é assim que eu lembrei de uma situação muito, a gente tem que se cuidar, de vez em quando, é verdade, porque assim, você tem que pensar, e lembrando o namoro, quando você encontrar o seu marido, quando você encontrar na época seu namorado, você já escovava o dente, passava um perfuminho, tal, mas com o dia a dia, muitas coisas, a gente Eu acho- esquece desse autocuidado, dessa relação, dessa primeira DR, que é nos relacionar com nós mesmos. Então você tem que estar sempre preparada, independente, né? Para ter aquele cheiro no pescoço gostoso e você, de certa forma, atrair, né? Tô certa, não, mãe? Que eu sou limpinho e cheiroso. Zelo. Gente, quantas pessoas perderam o zelo pelo casamento? Perderam o zelo pela instituição casamento, perderam o zelo pelo outro, né? Principalmente, eu falo zelo agora, vamos falar da parte da integridade física. Perdeu o zelo de respeitar o corpo do outro. Então não respeita, agride. Quando chega, às vezes, até verbalmente, quando a pessoa já... você é uma descuidada, para não falar outra palavra. Você é isso. A pessoa perdeu o zelo de olhar para o outro com aquele zelo. Peraí, é minha esposa, é meu esposo. Vamos cuidar, vamos zelar, Em sabe? vez de zelo, zomba. Uhum. Usa o zelo do jeito Zomba. errado, né? Zomba, Eu lembrei dessa parte, Felipe, porque assim, o homem tem que entender que a Eu mulher... fazia essas cagadinhas também no começo. Ai, né? nossa, umas brincadeiras tão assim. Sem Aí, tipo, cabimento, meu Deus, assim. mas Deus ensina. Deus vai Sim. lapidando a gente, Doeu, né? mas aprendi. Deus vai lapidando. Porque, assim, a esposa, gente, ela tem que ser honrada. Não é como se ela fosse um amigo. Ela não é o mano lá da esquina. Então, não é qualquer brincadeira, né? Tem que ter, sim, o humor, a diversão, mas tem que ter os seus limites. Vamos lá. Muito Não é? bem. Deixa eu passar para vocês aqui. Essa parte aqui eu queria trazer como exemplo uma situação que nós vivemos. Uma vez nós perguntamos para um casal que já havia se separado e o casamento já tinha morrido. Uhum. E aí, aproveitando a autópsia, nós fizemos algumas perguntas para esse casal, dizendo para eles assim: o que matou esse casamento? Aí, perguntando para a esposa, né, eu falei assim: na tua ótica, qual foi um dos fatores que matou esse casamento? E ela nos deu algumas respostas. A primeira resposta que nós vimos foi um vírus que pega muitos casais, que é o vírus da competição. Né? E é interessante que ela falava assim: olha, toda vez que ele conquistava algo, eu ficava chateada. Toda vez que ele chegava em casa com alguma novidade, eu não dava importância, eu diminuía aquilo que ele tinha conquistado, aquilo que ele estava trazendo. Então, para mim, era uma competição e eu não percebia. E aí, esse vírus da competição ajudou a matar o casamento. Aí, perguntando para ele, na sua ótica, o que matou esse casamento?
Aí ele disse, olha, percebemos que haviam fraturas no nosso casamento que não tinha sido calcificado. Então, o que que eram essas fraturas? Situações do passado que eles vira e mexe tacavam um na cara do outro. Mas lá 10 anos atrás você fez isso. Sabe aquelas fraturas emocionais, fraturas de, às vezes, um detalhe pequeno no começo do casamento que eles vira e mexe tacavam na cara um do outro. Eram fraturas que não haviam sido calcificadas. O que significa calcificar uma fratura? Uma vez que você liberou perdão, não toca mais nesse assunto. Liberou perdão, está perdoado? Amém. Então vamos recomeçar a história. Numa próxima briga, numa próxima discussão, não traz à tona isso aqui que você já tratou, já perdoou e já liberou. Poxa, Anderson, agora você me trouxe na memória aqui uma situação que eu acho que vai se enquadrar também nessas fraturas emocionais. Porque muitas vezes aqui a gente está falando do relacionamento, fazendo uma autópsia de um casamento. Mas muitas vezes, quando nós casamos, e na maioria das vezes, nós trazemos algumas dores da nossa infância, dores que veio da nossa família de origem, e nós não resolvemos isso. E aí a gente projeta no outro, ou que o outro resolva, ou inconscientemente a gente vai projetar nele a figura, vamos supor, a figura do pai, o pai que fez aquilo com a mãe. Gente, acontece muito, porque a pessoa não resolve, não está pronta e acaba transferindo para o outro. Por exemplo, buscando no marido o pai que ela não teve, a falta que foi lá atrás. Ou com medo que o marido faça o mesmo que o pai fez. Isso aqui pode se enquadrar aqui também. Outra situação que nós perguntamos, né? Aí foi para ela, falei assim, olha, o que mais que matou esse casamento? Aí ela falou assim, olha, nós descobrimos um câncer de um tal de rancor, uma amargura, de situações que não havia sido perdoada, de situações que não havia sido resolvida. Sabe aquela mágoa pequenininha? Às vezes é a toalha em cima da cama, é a pasta de dente apertada pelo meio, é aquela coisa simples que vai gerando rancor, vai pegando uma certa raiva um do outro e aquilo vai sendo guardado lá no interiorzinho do coração. Então se torna um câncer. E esse câncer da amargura, do rancor, vai fazendo a pessoa desprezar o outro inconscientemente. É aí que nasce a parte do repúdio, que sem perceber a pessoa começa a repudiar o outro no coração e isso se torna um câncer na alma. Que por menor que seja o câncer, se ele é maligno, ele vai dar metástase. E aí toma tudo. E tem estudo científico que mostra que pessoas mais rancorosas, amarguradas, têm mais risco de ter o câncer no corpo, em alguma parte do corpo mesmo. Sim, exatamente. Olha aí, ó. Outra coisa também, aí ele respondeu, ele falou assim, olha, né, tem um tumorzinho aqui da falta do perdão. Por quê? Coisas que já tinham sido perdoadas, mas um detalhe, ó, isso aqui eu não perdoo, isso aqui eu não vou te perdoar. Isso aqui eu nunca te perdoo. Uma frase dessa é guardar dentro do coração, do corpo do casamento e mata o casamento. A falta de perdão causa cegueira e causa a morte do casamento. Outra situação. Aqui foi o que ela falou, uma das coisas que ela mais reclamou. Queimaduras de primeiro grau, de palavras, né, de raiva lançadas, atiradas, né, a queima-roupa. Quando a pessoa está no calor da emoção, fala coisas sem pensar. Palavras que depois que passa, puxa, por que eu falei essa palavra? Mas na hora da raiva falou. Então, assim, muitas palavras atiradas a queima-roupa matam o casamento. São essas queimaduras de primeiro grau, segundo grau, que vai saturando o corpo do casamento. Lembrei de algo aqui que eu preciso falar. Tem uma frase, né? Quem mexe com fogo vai se queimar. Então, num relacionamento, você vai conhecer seu cônjuge. Eu demorei muito tempo, porque como mulher, a gente não quer dormir com aquela coisa. E parece que aquilo não vai te fazer descansar. Então, você quer resolver na hora. Mas se você tem um marido que ele já é mais, tipo... mais posicionado, vamos dizer, nesse sentido, ele não quer conversar naquela hora, então você quer resolver e ele sabe que se ele for resolver naquela hora vai vir palavras que vão causar essas queimaduras. Então, entrar numa frequência de um ceder um pouquinho, o outro ceder um pouquinho e ter aquela consciência assim, ó, vamos ficar quieto, depois a gente conversa. Eu já cheguei... Tem que conversar mesmo. E tem que conversar. Eu já cheguei a falar com o Felipe, assim, ó, eu não vou falar com você agora porque eu tô muito brava.
E eu, até essa semana, eu falei com meu filho sobre isso, porque ele fez um negócio e ele me deixou muito bravo. Eu falei, olha, eu não vou te falar qual vai ser a consequência disso que você fez, porque se a mamãe fazer agora, eu vou misturar as coisas e eu vou ser desproporcional. Sim. Mas saiba que você comece a pensar, porque você fez isso errado. Uhum. E aprender isso é libertador. E evita essas queimaduras. É aquela coisa, você sabe que o fogo tá lá, mas sai um pouquinho, espera aquilo lá dar uma amenizada, pra se mexer na hora. Irai-vos mais. Não. Não pequeis. E resolva, tá? Exatamente. Não é pra abafar, não, e largar o trem queimando e aumentando. Outra coisa também, que aí foi uma disposição dele dizer, né? Nós colocamos como se fosse uma fibromialgia causando dor nessa musculatura do casamento. Quando um casamento ele perde a musculatura, o que seria essa musculatura? Emocional, sentimental, espiritual, essa musculatura de se mobilizar com mais flexibilidade. Então, essa fibromialgia, no caso onde tudo que eles falavam assim, quando se tratava do casamento, dor. Eles não tinham mais a ótica de que o casamento era saudável. Para eles, o casamento era quase um câncer, né, na sua completude, em tudo. Não tem alguma área boa no seu casamento? Não, meu casamento é só Jesus na causa. Ainda usava essa frase. E essa fibromialgia também foi impedindo esse corpo do casamento de se desenvolver, de se relacionar, de crescer, de criar uma estrutura a ponto de suportar outras situações. Então, infelizmente, o casamento já estava chegando nesse ponto. E aí, por fim, né, e não menos importante, esse casal que nós atendemos, nós identificamos uma osteoporose ali, né, fragilizando toda essa parte óssea, essa coluna dorsal do casamento, onde eles não tinham mais resiliência para fortes impactos. Qualquer briguinha se tornava uma tempestade no copo d'água. Qualquer discussão ela terminava em dias e mais dias sem se comunicar, sem se conversar. Qualquer atrito era motivo para um sair, dormir fora, ou então dormir meses no sofá. E aí, infelizmente, esse casal já não tinha mais esses ossos consolidados, esses ossos fortalecidos para suportar os embates que a vida no dia a dia nós recebemos. E infelizmente foi um casamento, né, que faleceu, morreu, e esses aqui foram um dos sintomas que matou esse casamento. Só para deixar essa dica ao seu coração. Será que o teu casamento também está passando por alguma coisa que tem esses sintomas? Será que está tendo esses vírus, esses vestígios de vírus, fibromialgia, osteoporose? Será que o seu casamento está entrando nessa fragilidade a tal ponto de você não estar percebendo ou já perdeu o interesse pelo casamento? Uma das coisas que é denominado como assassinato, biblicamente falando, é a indiferença. A indiferença, quando um já está indiferente ao outro, quando um já não se importa mais com o outro. Se importar é me importar para dentro dela. Me importar significa eu quero estar com ela, ela quer estar comigo. E às vezes o casal já não se importa mais, matando o casamento. Aí junta as faltas de vitaminas, né? Aí vai gerando toda essa bagunça e, infelizmente, né, alguns casais que nós atendemos, o casamento chegou nesse ponto de ter que fazer uma autópsia. Mas eu quero, antes de finalizar aqui, eu queria fazer algo aqui, Felipe. Porque talvez você que está nos assistindo está dizendo assim, então, se eu estou sentindo esses sintomas, meu casamento já morreu. Não. Porque um dia, lá em João, capítulo 11, um dia chegou uma notícia para Jesus dizendo, Jesus, teu amigo Lázaro morreu. E Jesus chega até o túmulo dele. Já fazia 4 dias. Estava morto. Então, às vezes, o seu casamento está desse jeito, é igual o Lázaro. Já morreu, ficou doente, morreu e foi enterrado. Mas aí, você está assistindo um podcast desse. E nesse podcast, Jesus está chegando aí na tua casa agora. Jesus está entrando aí no teu casamento agora. E uma palavra de Jesus, assim como Jesus fez naquele túmulo, Lázaro, venha para fora. A palavra de vida de Jesus entrou naquele túmulo, tocou naquele defunto e aquilo que estava morto ressuscitou. Eu acredito que esse episódio de hoje
é como a palavra de Jesus entrando no teu casamento hoje. Amém. E tocando nesse defunto, tocando nesse casamento que talvez está doente. E gerando vida, gerando saúde, gerando restauração. Esse é o intento do nosso coração. Eu Amém. creio. Amém. Uau! Dá pra fazer só um Meu uau. Deus. Poderoso isso. Não tá morto ainda não. Morreu ainda não. Tá respirando ainda tem vida. Já tem vida. Existe vida aí. É ou não é? Existe. Jesus fez isso, mas ele mandou a gente rolar a pedra, né? É. Tem a A responsabilidade. responsabilidade humana e a palavra divina. A palavra divina está sendo liberada. Agora a sua responsabilidade de rolar essa pedra, tirar esses espinhos, se dispor a querer uma mudança, uma restauração. Eu até deixo também essa conclusão aqui, ó. Você vai esperar o seu casamento morrer para virar uma autópsia ou você quer curar e ressuscitar esse casamento agora? Amém. Se identificou com algumas dessas situações que foram citadas, corra, que ainda dá tempo. Dá tempo de socorrer, dá tempo de reviver, dá tempo de fazer algo. Lute pelo seu casamento, porque é algo de Deus, é algo do Senhor. A família e o casamento. Né? Amém. Eu já quero saber quando que é o próximo episódio, quando que a gente vai falar mais sobre isso, porque realmente muda, né, Felipe? Vai impactar muitas vidas e muitas famílias, e eu tenho só a agradecer vocês de compartilhar isso, que Deus entregou, que eu sei que veio de Deus para vocês, e a disposição de servir e de frutificar e de transbordar com tanto amor para nós e para todas as famílias do mundo. Você lembrou de alguém? Manda pro seu marido, pra sua esposa, pros teus filhos. Ah, mas meus filhos são nem casados ainda, mas para começar certo, já sabendo. Uhum. Tira seu tempo de solitude para poder Uhum. fazer a sua avaliação e começar a identificar os pontos. Uhum. Se você não está inscrito aqui, já se inscreva aqui no canal. E você estava falando, eu estava lembrando de que em Eclesiastes, que Salomão fala mais ou menos assim, que melhor é estar na casa do luto do que da onde há banquete, Uhum. Exato. porque na do luto a gente se põe a pensar, Reflete. refletir. Então hoje você pode estar conosco. A gente tentou deixar mais tranquilo, mas a gente não é um caso só. Mas a gente falou do luto de famílias que foram destruídas. Sim. Então, que a sabedoria que foi gerada a partir dessa dor que não seja em vão, que ela entre até você, te traga força e edificação. E, mas aqui é osteoporose, igual você falou assim. E pastor? Pastora Nani, Felipe Vanessa. Não é nem osteoporose, aqui é vale dos ossos secos. Aí você lembra o que está escrito em Ezequiel, né? Que poderoso é Deus para pegar essas vitaminas de hoje. Uhum. Onde tem osso seco, vai colocar articulação na articulação, vai começar a colocar veia, artéria. Sim. Onde flui a amargura, vai começar a fluir o sangue de Jesus Cristo. Onde não tinha nem fôlego de vida, vai entrar o Espírito Santo. Amém. Eu tenho certeza Amém. que esse defunto, que é um casamento falido, ele já ressuscitou. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Felipe, eu queria fazer algo aqui para os casais que estão assistindo. Eu queria fazer uma oração por esses casais. Como você bem disse, né? Às vezes nós estamos na casa do luto. Hoje é o dia que nós fizemos uma autópsia, né, de casamentos, mas não é uma autópsia profética que você vai viver uma autópsia. Pelo contrário, é para você não passar por essa autópsia, para você não ter que depois chegar lá na frente e falar assim, por que meu casamento morreu? Por que chegou nesse ponto? Então eu quero reverter isso e fazer uma oração profetizando que a vida de Deus vai entrar no teu coração, vai entrar no teu casamento, vai restaurar a tua vida, o teu casamento e principalmente o seu casamento vai se tornar referencial para os seus filhos e para muitos casais à sua volta. Amém? Amém. Podemos fazer essa oração? Vamos orar. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus,
Nesse Amém, momento eu Senhor. quero apresentar cada um dos casais Amém, que Senhor. estão participando, assistindo esse podcast. Sim. Eu peço que o Amém, Senhor, ó Pai, Senhor. visite o coração deles Em nesse nome de exato Amém, momento. Senhor. Onde havia um vírus, uma alergia, Sim. uma situação, um tumor, um câncer nesse casamento. Eu peço agora que a tua palavra de Amém. vida Amém, toque, Senhor. alcance Em nome de esses Jesus. casais. Sim. Vem retirando, ó Pai, agora com a tua mão poderosa, Amém, com a Senhor. tua mão, ó Pai, de milagres. Amém. Eu peço agora, ó Pai, que o Senhor arranque todo câncer, todo Amém, tumor, Senhor. todo Amém. vírus, toda alergia, toda situação que estava matando esse casamento. E Amém, que a Senhor. palavra de vida Amém. entre agora, toque no mais profundo, nas juntas e medulas desse casamento. Amém. Vem, Senhor Deus, ministrando a cura, a restauração completa na vida desses casais. Amém, E eu Senhor. profetizo por onde esse podcast chegar. Senhor Amém, Deus, que Senhor. haja Sim, uma Deus. intervenção Em nome dos de céus Jesus. e que a Amém, cura e a Senhor. restauração Amém, Senhor. aconteça e que teu nome seja exaltado e glorificado em Sim, nome Deus. Em do nome de Senhor Jesus. E quem recebe, toma posse Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem que é poderosa e é de Deus para vocês. Deus abençoe. Amém. Que honra. que honra. Deus abençoe. Deus abençoe. Em Obrigada. nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vocês não estão aqui, vão não, vá. Amém. Deus abençoe até o próximo episódio.